Iniciamos mais uma vez com muita alegria o nosso podcast do Impulse Campina, que traz grandes convidados agora para a nossa terceira sessão. Eu estou muito feliz de receber vocês. Eu queria apresentar os convidados, né? Nós estamos aqui com Felipe Maia, que é um empreendedor e cientista local com profundo conhecimento em Venture Capital, Private Equity e Startups. Atualmente é vice-presidente da One Brasil, da One, mestre em administração pela UFMG, com extensão em relações internacionais por Harvard e planejamento estratégico pela UAD, Argentina. Massa, muito boa. Ministrou cursos de finanças, planejamento estratégico e empreendedorismo em diversas universidades. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Nós estamos também com o professor Josemi, que é biólogo, bioquímico, professor da UEPB, coordenador em empreendedorismo da Inovatec e facilitador do Impulse Campina, super formado. É coordenador do LAPROVE, coordenador adjunto do PPGCA e investidor de startups. E não só, ele também é o nosso apoiador com a Inovatec de todo o processo de aceleração do Impulso Campina. Nós teremos brevemente a participação de mais uma convidada, e aí estarei apresentando a secretária de Desenvolvimento Econômico Campina Grande, que é a secretária responsável pelo Impulse Campina, Power by Inovativa, e também tem o cargo de secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campina Grande. É um prazer estar novamente, né, com vocês. E no desenrolar do Impulse Campina, nós sabemos que hoje é o grande dia, né? As boas-vindas às nossas startups. Nós selecionamos 25 startups para estar conosco nesse processo, realizando uma trilha com a Adawane, e nós sabemos que esse processo ele é de suma importância para formar todas as startups e trazer as ideias para o mercado de forma muito positiva com a organização dos seus planos de negócios, das suas ideias, da motivação que eles têm como empreendedores e como futuros, né, empresários, que a gente pretende sempre trazer esse fortalecimento para a nossa comunidade. Nós temos o Impulse Campina como um fortalecedor não só, né, dos nossos empresários, mas também com todas as conexões que realizamos, com todos os apoiadores que estão com a gente, né, que é o Sebrae, Inovatec, Unisasal, Unifacisa, a Adawane, que também faz parte de todo esse entorno, além do Ministério e da Fundação CERT. Nós só temos a agradecer por toda essa conjuntura, né, que nos traz um pilar essencial para que as coisas realmente aconteçam. E hoje, à tarde, às 6 horas, teremos as boas-vindas às nossas startups no evento no Sebrae. E agora eu dou a palavra de apresentação a Felipe Maia, que é o vice-presidente da One e que traz um pouco do nosso, né, contexto do programa e de toda a formação dos empreendedores nessa jornada. Então, bom dia, né? Obrigado pelo convite. A Fundação ela está aqui no Brasil tem um pouco mais de 2 anos. A gente tem esse projeto, que, como vocês, inclusive, queria agradecer a todos pela ajuda, a paciência. A gente está começando, assim como preconiza um bom processo. A gente está indo devagar, mas a ideia é crescermos ao máximo possível. Por que a Fundação Adawane ela busca esse apoio aos empreendedores? E dessa forma, através de projetos e processos na forma de educação. Porque a gente percebeu, isso não é só no Brasil, empresas níveis globais, elas têm uma facilidade em ter ideias, mas temos dificuldade em transformar essas ideias em negócios. E por que a gente tem essa dificuldade? Normalmente é falta de informação, falta de educação voltada para o empreendedorismo. Então, a Fundação ela tenta preencher essa lacuna por meio de parcerias, essa que nós estamos fazendo com o Sebrae, com a CERT, com a Universidade Estadual de Pernambuco, para tentar colocar ferramentas que facilitem a vida desses empreendedores, que não basta ter uma ideia, né? Uma ideia ela bem elaborada, ela vai ter sucesso se ela for colocada em prática. E nosso objetivo é isso, colocar essa ideia em prática. Nesse primeiro momento,
O projeto, um grande projeto, ele tem 3 a 4 etapas. A primeira é desenvolver essa ideia, transformá-la numa possibilidade de negócio. No segundo momento, a gente incubar essa ideia, transformar esse negócio em continuidade de processos, para que isso, então, seja atrativo para o investidor. Que é o grande mote aí do final, é a gente conseguir fazer com que essa empresa ela escale, ela gere receita, gere emprego, que é o grande objetivo da Fundação da UAN, é a geração de emprego de qualidade, com alta renda, com alta capacidade técnica, é isso que a gente está buscando. Então, a gente precisa passar todo esse processo. Algumas vezes a gente demanda mais tempo, porque o processo não é simples, né? Tem que ser bem feito. Nós estamos falando aqui de pessoas, cada um tem seu tempo de aprendizagem, seu tempo de desenvolvimento, mas a nossa ideia é essa. Ao fim e ao cabo de alguns anos, a gente está com todos esses núcleos instalados no Brasil. Núcleo de desenvolvimento, empreendedorismo, núcleo de incubação e aceleração, núcleo de busca de fundos de investimento, de possibilitar com que essa empresa ela vá para o mercado com uma quantidade de capital suficiente para que ela cresça e gere, então, que é o nosso grande objetivo, a quantidade de empregos suficientes aí para a gente melhorar o Brasil. A gente tem uma dívida muito grande com a população brasileira, né? A gente está aqui no Nordeste, mas o Brasil inteiro tem uma demanda muito grande que o Estado e as organizações, aí, não só privadas, as públicas e as privadas, também auxiliem nessa geração de empregos. Um país deste tamanho, com essa riqueza toda natural que a gente vê aqui passeando aqui pelo Nordeste, não é possível que a gente tenha pessoas que não têm emprego, não têm renda, não têm possibilidade de desenvolver sua potencialidade. Então, esse é o nosso objetivo maior, assim, e obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. E dentro dessas formações, desses núcleos, como é que vocês pensam em expandir mais e levar mais esses programas para a nossa população? Tipo, nós sabemos que existem várias densidades, né, diferentes em todo o nosso território brasileiro. E como é que vocês acham que vão conseguir, né, fazer essas relações? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar a cultura e o espaço de cada um. A gente não vai fazer nada sozinho, nem quer fazer nada sozinho, muito pelo contrário. Respondendo a sua pergunta, a gente vai fazer isso através de parcerias locais, que é o mais importante. Igual estamos fazendo aqui em Campina Grande, vamos fazer em outros lugares do Brasil. A gente vai encontrar parceiros locais que entendam as demandas e as especificidades de cada um, para então gerar núcleos de desenvolvimento. O nosso grande desafio não é conteúdo, não é o programa, não é a ferramenta. Isso a Fundação desenvolve. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, quem não tiver, por favor, vá ao site. É uma fundação global, ela está em vários países, né? Índia, México, Estados Unidos, Brasil, América Latina em geral. Então, nós temos um centro de desenvolvimento de processos, a plataforma é muito bem feita, os conteúdos são muito bem feitos. Mas a gente precisa chegar nos lugares, né? E chegar no lugar muitas vezes, é olho no olho. É muito fácil nos grandes centros, né? Belo Horizonte, Campinas, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente chegar nas pessoas, mas o Brasil não são só os grandes centros. O Brasil é Acre, é Roraima, o Brasil é Santa Catarina, é Mato Grosso. Então, a gente tem que chegar nos rincões também, porque essas pessoas que estão lá também precisam desse apoio. Como é que a gente chega lá? Com as empresas e organizações capacitadas para isso, que dão escala, dão capilaridade. Aí nós estamos falando de SEBRAE, nós estamos falando do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério da Educação. Então, tem muitos pontos que a gente vai chegar, mas só vai conseguir alcançar com esses parceiros. Esses parceiros são muito importantes, são estratégicos para a gente. Quando a gente vai fazer a capilarização de processos, né, dos programas, qualquer coisa que seja, o negócio, é como se estivesse internacionalizando, fazendo processo de internacionalização no próprio país. No Brasil, muitas vezes, é verdade, cara. Pensa, vou pegar aqui extremos. Eu já dei aula no Acre, não sei se vocês conhecem o Acre, em Rio Branco. É outro país, cara. É muito diferente. Tem um caso que eles contam, eu não sei se é verdade, que não sei se vocês lembram quando mostrava no jornal, falando da temperatura, onde ia chover e tal. E muitas vezes eu já reparei que eles fazem isso mesmo, não sei se é verdade o que eles falaram que eles fizeram, mas a repórter, muitas vezes, para mostrar o Brasil, ela ficava com a cabeça em cima do Acre. Porque faz essa curva e a curva do Acre ficava em cima da cabeça. E eles não viam o que estava acontecendo. Descobriu o norte. E eles reclamavam, falavam, pô, não sei o que está acontecendo. E aí, depois de reclamar, você repara que os apresentadores eles dão um passo para a esquerda para mostrar o Brasil todo, mas antes o Acre ficava atrás da cabeça. E eles falam muito isso quando eu ia embora, eles falam, mas professor, você está indo voltar para o Brasil? Eles se consideravam um pouco afastados. Porque, cara, você pensar que... Eu lembro que eu saí de Brasília, eram 3 ou 4 horas de viagem de avião em cima de floresta amazônica,
aquele tanto de brócolis lá embaixo, parece um brócolis, né? E 4 horas, esse país é muito grande, os caras estão separados da gente por um muro verde. Então, são muitos países diferentes ali dentro. Assim. Mais próximo que Bolívia. Então, não, o comércio, tem muita gente que vai fazer faculdade ali do lado, que é muito mais fácil que vir para cá, né? Ou lá mesmo. Então, é muito diferente, é muito, muito, muito distante. Já tive a experiência de morar 3 meses em Manaus. É diferente, viu? Tipo, comida, comportamento, tudo. Mas gira muito em torno das indústrias, né, Manaus? Então, tem uma perspectiva também diferente das organizações aqui de comunidade com relação às indústrias, porque aí eu vejo a diferença entre aqui, Campina Grande e Manaus, que é o polo. Né? Então, gira tudo em torno do polo. Eles vão criando núcleos ali, né? Se você pensar, eu estou lá em Belo Horizonte, de BH para cá é muito perto, cara. Um voo, 2 horas, você está aqui. É muito pouco, 2 horas é muito pouco. Então dá para você fazer. E tem a questão do esporte, do futebol principalmente, né? Os times do Nordeste estão sempre lá, a gente está sempre jogando. Então tem uma integração, você conhece. Mas se você pega ali o centro e o norte, a gente não tem essa integração, a gente não tem essa né? É muito distante, assim, é diferente. E aí chegou, né, a nossa secretária Larissa Almeida para dar também uma palavrinha e conversar conosco. E dando continuidade ao nosso bate-papo com o Felipe, nós temos uma quase internacionalização dos processos no nosso Brasil. E eu queria também saber um pouco sobre a perspectiva do professor Josemir, não é? Em todo esse processo dos programas de aceleração e das iniciativas que vem tomando, do incentivo a esse grande programa, que é o nosso programa Impulso Campina, que só está crescendo, né? E aí, Carol? Oi, gente, tudo bem? Larissa, Felipe. Gente, é uma satisfação sempre estar aqui representando a universidade, né? E de ter recebido esse papel, né, que eu tento honrar da melhor forma possível. Desde 2015, Carol, a gente tem trabalhado na Coordenadoria de Inovação Tecnológica, né, que é a Inovatec da UEPB, em busca de desenvolvimento da cultura empreendedora da universidade como um todo, né, pensando em universidade multicamp. Né? Hoje a UEPB está em 8 campos e mais um polo, né, no caso o Polo de Souza. Então, nós permeamos praticamente todo o estado da Paraíba. E a preocupação da universidade é exatamente essa, de cumprir com essa missão estadual. A UEPB tem sede aqui em Campina Grande, então, obviamente, tem uma atenção toda especial, né? Isso do ecossistema como um todo, então, SEBRAE, SENAI, a Prefeitura, a FIEP, o Governo do Estado, então, todos, essa atenção dentro do município é bem relevante, que está culminando hoje com a criação, né, tem culminado esse ano, fortalecendo mais ainda, a construção de um ecossistema de inovação ao qual a UEPB e a Prefeitura fazem parte. Né? Nessa minha caminhada, a gente tem destravado muita coisa dentro da instituição, especialmente através da construção de resoluções internas, construídas a partir de leis federais e agora da estadual, que a gente está em um processo de atualização por conta da nova lei de inovação, que praticamente destravou tudo que a gente precisava sobre inovação tecnológica e empreendedorismo dentro do estado da Paraíba. E esse destravamento melhorou as condições de trabalho nossa, né, em relação às ações empreendedoras. E desde então, nós temos constituído uma incubadora de empresas, que é o CIEPB, Centro de Incubação Empresarial da Paraíba. Recebeu esse nome, Larissa, inclusive por conta dessa demanda de atender a todo o estado, né? E na nossa jornada de construção desse projeto, que não é um local físico, Felipe, não é um ambiente assim, olha, está aqui, esse aqui é o prédio, não. É um projeto institucional, essa incubadora, né? E a ideia seria traçar, né, uma jornada completa para os nossos estudantes, isso interagindo com a comunidade, de forma que a gente consiga criar, né, negócios com inovação e de sucesso. E nessa jornada nós começamos com um programa de aceleração, né, desenhando esse programa de aceleração, e veio assim, caiu como uma luva
essa conversa com o Ministério e com a Fundação Adawane, com a Prefeitura, no sentido de que casou para multiplicar resultado através de divisão de serviços. A gente, no período que nós estávamos começando a modelar o programa de aceleração, foi exatamente esse período que chegou a primeira edição do Impulso Campina, né? E meio que foi uma solução que a gente estava precisando para impactar mais ainda, né? Que ao invés de pensar em um impacto que fosse apenas institucional, esse impacto se tornou... Ramificou completamente, Larissa. Naquele primeiro momento, de micro-região, do entorno ali de Campina Grande, para esse ano, para essa nova edição... Já na primeira edição teve startups de várias partes da Paraíba. Né? Já, né? Sempre o projeto já nasceu, Campina Grande é o centro de radiação cósmica do universo. Né? O projeto já nasceu grande, já nasceu para toda a Paraíba. Sim, e agora mais ainda para esse ano. Né? Professor, me permite uma sugestão. Nem todo mundo que acompanha podcast, acompanha essa área, entende alguns termos que a gente está no dia a dia acostumado. Explica um pouquinho o que seria uma incubação, uma aceleração, para as pessoas entenderem do que se trata esse processo. Acho que seria bacana, seria didático. Assim. Legal. A aceleração, no caso da metodologia da Fundação Adawane, já fazendo aqui a fisgada, né, Felipe? A Fundação Adawane tem uma metodologia de 14 semanas, né, onde se faz o proponente, no caso, o candidato, né, a pessoa que vai participar do programa, entra apenas com uma ideia madura, pode ser uma pessoa individual, pode ser uma equipe, e ela passa por um ciclo de capacitação completa, né, de empreendedorismo, de forma a pegar essa ideia e modelá-la a um plano de negócio. Né, e esse plano de negócio depois validado em uma banca técnica e de investidores, né, ao ponto de mostrar ou fazer essa avaliação preliminar do sucesso daquele plano de negócio como empreendimento. Né? Isso seria um programa de aceleração e por conta... O nome já diz, né? Aceleração, e aí vem um projeto de curto prazo. Já uma incubação empresarial, ela tem um tempo a mais. A gente tem modelado lá na nossa incubadora, Felipe, que aí eu acredito que isso vai ser um projeto que vai começar a ser executado no ano que vem. É um programa de longo prazo, que vai entre 3 e 4 anos, onde a ideia é pegar esse plano de negócio já constituído e transformá-lo em uma empresa funcional, já esteja funcionando, e quando saia do programa de incubação, saia já lucrando, empregando, gerando nota fiscal. Né? Esse é o nosso propósito. Então, dá para perceber que existe uma caminhada que tem um fluxo contínuo aí. Né? Você vem aí com a ideia, aceleração, modelagem do plano feito, incuba, né? Processa e amadurece toda a empresa. Então, o ecossistema como um todo, o ecossistema paraibano, radiando a partir de Campina Grande, nesse caso, né? A gente vai conseguir, né? Eu acredito que a médio e longo prazo, a constituir negócios de sucesso com apoio completo das instituições estaduais. Eu acho que isso é o ponto principal. Né? O resultado principal é qualidade de vida para a população, de uma maneira geral. Emprego, renda, melhores empregos, né? Maior renda, e assim vai. Acredito que o propósito de nós que estamos aqui é esse, né? Eu acho que, pegando seu gancho, acho que falando aqui dá para escutar, né? Não tem problema, tá tão... Tá? Pegando seu gancho, professor, o nome de Impulse Campina veio muito por conta do processo de aceleração, que é o Power by Inovativa, que o produto do Ministério, do MDIC, junto com a Fundação Adawane, junto com a CERT, é o Power by Inovativa. E ano passado, né, a gente teve então o Ministério da Economia, a equipe técnica, eles saíram visitando várias cidades e chegaram aqui em Campina Grande. Nós recebemos eles, não só a gente, mas Sebrae também junto, várias instituições, para mostrar esse ecossistema vivo que Campina Grande tem. E eu fui a Brasília também, lá no Ministério, quase uma banca, conversar com o pessoal,
apresentar todos os pontos positivos que a cidade tem. E o que fez eles escolherem Campina foi justamente toda a ramificação que a gente tem de ativações de Federação de Indústrias, SEBRAE, as incubadoras inúmeras, as universidades. Nós temos aqui em Campina campus do IFPB, mas nós temos a sede da UEPB, a sede da Universidade Federal da Paraíba, Federal de Campina Grande, que já foi Federal da Paraíba e depois virou Federal de Campina Grande. Fora as inúmeras universidades privadas que também estão desenvolvendo ecossistemas de inovação. Então, quando o Ministério viu isso, fez, poxa, a gente tem solo fértil para poder implementar e validar a metodologia do Power BI inovativa. E a ideia do nome Impulse Campina veio por quê? Porque a metodologia que a gente aplica nessas 14 semanas de imersão, e a sua definição é justamente a forma como a Dawane, junto com a CERT, aplicam a metodologia do Power BI inovativa. São 14 semanas de imersão, para impulsionar as ideias que a gente recebe no processo seletivo. E a gente teve um crescimento no número de apresentação de projetos da primeira edição para essa segunda edição. Isso para a gente foi muito positivo. Foram mais de 70 projetos, né, Carol? Essa edição? Sim. 89. 89 projetos. A última vez que eu tinha me atualizado, eu tinha pegado, ainda estava em 70 e poucos. A gente fechou a edição com 89. A primeira foi 61, 63. Acho que foi 61 a primeira. 61. Primeira edição. E de agora, ou seja, nós validamos, as pessoas viram o valor disso, e agora 89 projetos se cadastraram para a gente poder escolher 25. Sucesso absoluto. E considerando todo o estado da Paraíba. E o sucesso das startups da primeira edição também. Exatamente. Né? E, inclusive vão estar, a gente mantém contato com elas. Tivemos já reuniões, e aí a gente está sempre no feedback com Carol liderando e acompanhando esse pessoal, porque eu acho que isso é um grande ponto de diferencial também. Não é só passou pelas 14 semanas e obrigado, tchau. Não, é manter uma relação, porque essas pessoas são da Paraíba. A maioria são de Campina Grande. E a gente poder evoluir no quesito de ambiente de negócios, né? Não só de criação e de criação de inovação, como a gente é terceiro lugar no país, com um ambiente de inovação terceiro lugar no país, a gente está à frente de várias, inúmeras capitais e grandes cidades. E Campina Grande está lá pontuando no índice da ENAP em terceiro lugar como cidade inovadora. Mas a gente precisa melhorar em ambiente de negócio. E a gente melhora criando ambientes que as pessoas se relacionem, que eu gere network dentro da própria cidade. Porque aqui em Campina nós temos investidor, nós temos capital investidor. Mas nem sempre esse capital investidor vai ter acesso a essas boas ideias. Então o impulso ele vem para organizar essas ideias, rebuscar elas, transformar elas no mínimo produto viável. Alguns já conseguem já ter ação direta no mercado, outros precisam aí dos anjos, dos investidores. E a gente poder mostrar isso para os empresários e investidores aqui da Paraíba e de Campina Grande. E em vários eventos de meetups, de vários eventos que a gente faz ao longo dessas 14 semanas e após também. E nessa segunda edição, como a gente já validou na primeira edição a gente foi mais cuidadoso também, porque era todo um processo de validação. Nessa segunda, até para a gente chegar em grupos de empresários, como a gente tem aqui na Paraíba, o Soma, por exemplo, é muito mais fácil, porque você já tem uma segunda aplicação, você já tem resultados concretos, você já tem startups para apresentar esses investidores. E a prefeitura, que está em parceria com o Ministério, inclusive com a CT, né, assinado, nós somos o canal, o meio, para promover esse diálogo. Por quê? Porque nós queremos que mais negócios inovadores aconteçam em Campina. Para que Campina seja a cidade que cria, que inova e que gera negócios inovadores, que gera nota fiscal, gera emprego, impacto PIB da cidade, impacto PIB do Estado. A gente ressaltar que o empreendedorismo ele tem que ser uma opção, não uma falta de opção. Quando a pessoa entra no empreendedorismo porque não tem mais o que fazer, ele não é um empreendedor, é uma pessoa que foi lançada no mercado e está buscando desesperadamente. Porque esse processo que a gente está fazendo aqui é diferente. A gente está pegando pessoas que têm um perfil, têm um interesse, têm um histórico e dando ferramentas para que ele entregue sim aí um projeto, um MVP bem feito. O desafio que eu coloco aqui para a gente, dado que a secretária colocou, é que a gente aumente esses números, né? A gente está falando aí de 89 inscritos,
Vamos tentar nos próximos anos fazer esses 25 virarem 50, 100, que a gente vai impactar com mais velocidade, que a gente está falando mais cedo um pouquinho. A gente precisa, o país tem sede de resultado, de crescer. Acho que cabe a gente aqui aumentar essa velocidade e entregar com mais dinamismo isso aí. Tem espaço para inovação, né? Muito espaço, são muitas áreas que precisam de inovação. E a gente não tem por que ficar só de forma passiva esperando a inovação ser produzida fora do país e chegar aqui. Mas a gente também tem essa audácia de criar e pensar em soluções aqui de Campina Grande e de Campina Grande para o mundo. O campinense adora fazer coisa para o mundo todo. É o maior São João do mundo, por exemplo. Estamos aqui hoje. Uma coisa que eu tenho dialogado internamente, Felipe, em relação a isso, é que a gente precisa ainda completar nossa jornada empreendedora, né? E de amadurecimento também, né? Do Exato. próprio sistema. Esse ambiente de negócio, Carol, desculpa, Larissa, ele se completa, ele é necessário, extremamente necessário, até mesmo para poder conectar os investidores a essas startups, mas o aumento das estatísticas, né, como o Felipe bem mencionou, ele passa por uma jornada da comunidade, né? E isso a gente tem discutido internamente Isso é um dos degrauzinhos que a gente soube, né? E melhorar esse ambiente de negócio. Esse patamar do programa de aceleração, está muito bem formatado, está muito bem sólido. O que a gente ainda está precisando é cultivar, e a gente vai conseguir, né, cultivar aí essas pessoas que entram ou que já queiram vir para esse ambiente de aceleração. Eu acho também educar as pessoas nessa cultura empreendedora, porque muitas pessoas têm o talento, têm as ferramentas, mas ela tem o medo pelo desconhecido. Sim. Veio de uma família que ninguém nunca empreendeu, enfim, tem N situações que faz com que a pessoa fique mais receosa de ir para o mercado, porque ser empreendedor não é fácil. E o empreendedor ele tem que ter o lado dele empresário, né, para poder a coisa acontecer e crescer. E saber que tem esse apoio institucional das diversas instituições é muito importante. E isso é mais forte ainda, porque não é só prefeitura, é SEBRAE. O Inovativa, nacionalmente, ele acontece com o governo federal e o SEBRAE. Uhum. E aqui nós temos o governo federal, o SEBRAE, junto com a prefeitura. E várias instituições de ecossistema, porque entra o EPB, entra o FCG. Não, aí o governo federal vem a DAWAN e a CERT, né? Sim. E a gente ter todas essas instituições trabalhando, cada uma fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel, mas acho que é isso, é criando um solo fértil que a gente precisa, para que as pessoas até adquiram conhecimento, né? Para poder empreender aí e ter sucesso. Que aí ganha a cidade como um todo, ganha a comunidade por completo. Eu acredito que o ambiente que mais tem capacidade de gerar tecnologia e inovação são as nossas universidades e institutos, né? Eu acho que isso aí é ponto. E a gente é campeão aqui, tá vendo, Felipe? A gente fala, mas que Campina é diferenciado. Agora, a gente é campeão de patentes, registro de patentes nacionalmente. Você estava falando mais cedo, muito bacana isso, porque a gente, corroborando as palavras da secretária, que a gente tem que entender que o ente público, ele tem que ajudar. Né? O sucesso das empresas não tem que ser apesar do, mas tem que ser graças ao ente público. Esse ambiente favorável que está sendo colocado, isso ajuda muito, porque o empresário ele já tem as dificuldades naturais do negócio dele. Se os entes que deveriam ajudar dificultarem com legislação difícil, tributação cara e complexa, prejudica o que o dos outros do outro lado do mundo não tem. Né? Você vai para os Estados Unidos, você vai para a China, tem uma facilidade do Estado para isso. Então, a gente tem que ter essa facilidade do lado de cá. Então, temos que caminhar todos juntos para chegar nesse processo que o professor está falando. Por que a gente tem que incubar? Por que a gente hoje tem que entregar um negócio pronto? Antigamente, quando se começava uma ideia, eram cheios de investidores. Quando o Google começou, o Facebook, cara, mas são quantos Googles a gente conhece, quantos Facebooks a gente conhece? Hoje em dia, os investidores eles não colocam mais dinheiro em ideias, eles colocam dinheiro em negócios. A incubação, a aceleração está aí para isso, para a gente entregar um negócio. Olha, tem um processo, tem um projeto, tem um negócio. Vamos investir? E aí a coisa acontece. Se aprimorou também, né, Felipe, a forma do investidor aplicar o seu recurso, porque também teve muitos projetos que, enfim, a experiência, né? A gente é tudo um ciclo. Inicialmente era tudo novidade, então tudo era ideia, mas hoje, mundialmente, a gente tem um processo muito mais elaborado já, rebuscado e com a maturidade.
Então, isso também é importante para as pessoas compreenderem de que não é só a ideia é legal. E o que a gente fez de diferencial foi criar um ambiente de aceleração, de impulsionamento, o nome, impulse, de impulsionamento dessa sua ideia, para que ela realmente seja um negócio e aí pessoas possam se interessar para ajudar a tirar esse negócio do papel e construir esse negócio com você. O grande ponto aí, Felipe e Larissa, também é pelo excesso de opções que nós temos em relação a startups que estão dando resultado, né? Nós temos, e aí onde pauta o ambiente investidor, né? Eu sou investidor também de startups, entrei como anjo em uma e como equity em outras, eu tenho uma carteira de equity, e o que eu vejo de opções que geram resultados e que já tem um futuro evidente é muito grande. Então, se investir em startups que ainda estão na fase de ideação e que ainda estão naquele ambiente do vale da morte, né? Ainda hoje não é mais uma opção para investidores. Porque você tem um ambiente hoje que tem muita opção para investimento de geração de resultado, né? Já consolidados e com provas. Né? E aí vem o Power by Inovativa, o Impulse Campina Power by Inovativa, que é a nossa versão em Campina Grande, que é uma política pública. Aí você diz, como é que o Poder Público funciona isso? Porque é uma política pública de estímulo ao empreendedorismo inovador. Então, enquanto política pública, a gente está criando um ambiente e auxiliando, fazendo o que o Felipe falou de ser um meio, né? Ser um canal, não é o fim. O fim é isso virar um negócio, isso ter sucesso, isso crescer, ganhar o mundo, e partir daqui de Campina Grande e continuar aqui em Campina Grande, né? O que mais me anima, muito e aí, agora falando como investidor, é o sucesso da primeira edição, né? Essas empresas que estão prosperando, que já estão dando resultado, já estão começando a escalar, escalando em outros estados, já mostram, Sudeste, inclusive, o que se esperar da segunda edição, né, Carol? E foi um feedback que eu recebi em Brasília, viu? Forte. Não, e assim, registrar aqui, porque Carol e aqui também tá com a gente, nos bastidores, tá Tessa, tá Gleibson, e são pessoas que, assim, todo o time da secretaria se envolveu. Destaco aqui porque eles estão aqui, mas ainda tem o João, tem todo o time lá da secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que a primeira edição foi com a SECT, essa segunda edição é com a SEDE. Por quê? Porque isso aqui é desenvolvimento econômico, né? E eu destaco isso porque fizemos mais aulas, trouxemos mais conteúdo e o pessoal de Brasília registrou isso. Cara, vocês trouxeram muitas matérias. Vocês trouxeram matérias que, inclusive, a gente está pensando no inovativo a nível Brasil, para realmente saber se a gente não absorve, porque a gente trouxe muita coisa boa. E aqui eu deixo o registro porque Carol foi atrás, assim, do que... E ela tem experiência também de startupeira. Ela tem experiência também de ter os empreendimentos, seja investidora, seja apoiando como mentora. Então, isso é muito importante, a experiência que ela já tem. Porque ela trouxe, inclusive, mais coisas do que estaria na grade inicial do programa, para poder trazer esse leque de opções para as startups. E mesmo agora, depois do fim do ciclo com a Dawan e com a CERT, né, com o ciclo com o governo federal e o Sebrae Nacional, mas a gente promoveu eventos com essas startups, rodas de conversa e eventos, palestras com essas startups que passaram pelo Impulso na primeira edição, dando esse acompanhamento, essa continuidade. Bacana, tá de parabéns a prefeitura. Acho que esse é o caminho. Quando o Estado entende que ele é um fomentador de negócios, as coisas caminham com muito mais facilidade, né? Nós temos um companheiro. E uma coisa, eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e uma diferença que eu entendi, que aqui no Brasil está mudando agora, mas na época que eu estudei, a gente aqui no Brasil formava muito profissional, muitos bons funcionários. Hoje nós estamos pensando mais na frente, estamos aqui um exemplo do professor, nós estamos pensando em formar empreendedor. Então, quando isso já vem da base, você já ganha um tempo, você já facilita com que a pessoa, quando ela recebe as informações de fluxo de caixa, marketing, comunicação, mercado, isso já é mais fácil de assimilar. Essas 14 semanas que a secretária falou só são possíveis hoje porque o estudante, o aluno, o empreendedor, ele viu na faculdade algo que já foi dando essa base para ele. Então, a gente precisa fazer essa união.
faculdade, universidades, a academia, com os entes públicos e com os entes privados que podem, nesse ecossistema, aí sim gerar negócio. Felipe, você falando dessa formação de base, eu destaco o trabalho aqui da Secretaria de Educação, porque o prefeito Bruno tem muito essa visão. Ele compartilha com o time, a gente compartilha muito isso, até porque conheci ele desde o tempo de faculdade também, do movimento estudantil. E a Secretaria de Educação está promovendo a educação empreendedora nas escolas. Eles inseriram um programa em parceria, salvo engano, mas com o Banco do Brasil, para poder trazer educação financeira e trazer também, em algumas escolas, inserir também palestras e começar a estimular já os jovens com a educação empreendedora. Isso é muito legal. Outra coisa que eu acho legal, que a gente faz também pela SECT, e aqui eu destaco o Técio, porque é meu companheiro firme e forte. O Impulso com o Impulso é Carol, com o Campinas Social Play é Técio, para a gente poder ir em todas as escolas do município. Na SECT a gente desenvolveu um projeto que é de letramento científico e tecnológico com as crianças do município. Por quê? Porque se eu apresento para essas crianças do município e já mostro a elas como elas podem já ter um mínimo de educação, pensamento computacional, introdução à robótica, se eu não levo isso e introduzo no dia a dia delas, fica muito mais difícil mais na frente elas até se abrirem e pensarem, olharem para as profissões que a gente tem e profissões até recentes que estão surgindo na área de tecnologia, na área de ciência. Então, o grande charme, o grande objetivo é despertar nessas crianças, que não é um charme, né? É uma meta mesmo, é um objetivo, tem todo o conceito. É despertar nessas crianças o desejo delas de serem cientistas. Porque quando eu começo na base a fazer isso, e a gente passa uma semana em cada escola municipal, meu desejo era de que isso virasse uma formação contínua. A gente usa material reciclado e lixo eletrônico, cria kits, e esses kits a gente leva para a escola. A gente, inclusive, finalizamos agora um livro, né? Está na fase aí de editoração, para a gente mostrando e catalogando todo esse histórico desse programa, que já tem quase 2 anos de execução. Começamos em um bairro aqui de Campina Grande, que era o bairro Mutirão. A partir de 2022, viramos a chave e começamos a trabalhar nas escolas municipais. No bairro Mutirão, a gente trabalhava com crianças de escolas estadual e municipal. E passamos um ano lá na SAB. Mas aí, para você levar isso de forma sustentável para todos os bairros, era mais fácil através das escolas municipais. Até pela facilidade da equipe, internamente, a gente organizar isso. E a partir de 2022, a gente começou, a gente viu os elementos, viu na prática, tínhamos o registro de como impactamos aquelas crianças, de crianças autistas que a gente acompanhava, a crianças mais velhas, crianças mais jovens, e a gente conseguia envolver todos eles nas atividades. E era incrível, era algo super assim, que mexia com o coração de todo mundo. Então, tinha muito da nossa alma ali, sabe? De todo mundo participou da construção disso. Convite, então, Larissa. A gente tem, muito nessa linha que você está falando, a gente tem uma ideia de no segundo semestre agora, dar um passo atrás e para os mais jovens. Hoje a gente está pegando universitários e empreendedores. A nossa ideia é dar um passo atrás e pegar jovens estudantes do final do ensino médio. Aí nós estamos falando de não tão crianças assim, 17, 18 anos, alguns EJAs também, que é um pouco mais velho, e ia começar a apresentar o programa para essas camadas onde as pessoas... Então, eu gostaria de repente, a gente sentar e pensar num projeto piloto. Por que não aqui na Prefeitura de Campina Grande? A gente não tem ainda nada fechado, mas a gente pode desenhar a 4 mãos, a 6 mãos. E a gente, além das escolas estaduais, a gente tem um Instituto Federal aqui, que ele atua também na parte do ensino médio. E aí também tem toda já a facilidade do próprio FPB para receber um programa desse, porque eles já trabalham lá também, já tem uma... Pode ser já um convite, caminho, a gente vai sentar e conversar a respeito. Convite já aceito, ótimo. Obrigado. Convite já aceito. Que bom. É importante a gente dar essa ferramental. O Sebrae mesmo, eu estou cadastrado no Sebrae, recebo alguns e-mails.
Eles estão fazendo projetos na área de finanças para escolas de muito ensino importante médio, né? isso. Isso é muito legal. Se a gente ensina inglês, se a gente ensina espanhol, por que a gente também não vai ensinar finanças, não vai ensinar empreendedorismo para essas crianças? É possível, é bem factível. Você é saudável, né? Sim, claro. E abrir a mente deles, né? Porque, assim, uma coisa inevitável que você vai ter que sempre fazer na sua vida é cuidar de dinheiro. Tem Sim. como. Chegou vida adulta, você se manter sua família. Você começa a se empreender. Exato. Né? Eu digo que o empreendedorismo ele não é só pegar algo e vender. Ele está diretamente ligado ao comportamento empreendedor. Não existe, na minha opinião, não existe empreendimento, negócio, você não sabe como se comportar, como chegar, como fazer toda a estratégia. Se você não vai um pouco mais além daquilo que tem que estar ali naquele patamar. Por isso que tem que ser sempre inovador, empreendedorismo inovador, né? Então a gente sempre está ali angariando novos degraus e se superando, porque se não se superar, cai no primeiro degrau. E o ambiente, ele favorece muito, assim, eu tenho um filho, ele tem 11 anos, e eu vejo que ele tem mais facilidade com números, com finanças, do que os primos que os pais não trabalham com isso. Então, e não é impossível você apresentar isso, claro que você estimular, e claro que tem uma forma, uma dinâmica diferente, da mesma forma que você vai fazer para um empreendedor, para uma criança. Mas você já vai criando essas interações aí, mentais, psicológicas, para que quando for apresentar de uma forma mais profunda, ela não se assuste. Tem muita gente que fala, eu não gosto de matemática. Não tem jeito de não gostar de matemática. Você vive matemática o dia inteiro. Tudo na sua vida é matemática. Eu não gosto de português. Não tem jeito de não gostar. Você tem que gostar de português. Então, a gente tem que gostar e vai apresentando aos poucos de uma forma mais saborosa, mais didática. A pessoa absorve, a criança absorve, muito mais que a gente, inclusive. A gente tem mais dificuldade de aprender coisas novas do que eles. Então, a gente tem que ter é o que a Carol falou, a gente tem que ter essa capacidade de apresentar para eles, falar, olha, tá aqui, isso existe, vamos conhecer um pouquinho, porque se a gente veta o direito deles de conhecer, a gente não está dando nem a oportunidade de ele falar que não gosta ou se gosta. Acho que a gente assim como você falou que existem, no Brasil a cultura era muito mais de formar empregados do que empregadores, da mesma forma são com finanças. Hoje é muito mais fácil você encontrar pessoas endividadas do que investidores. Muito mais pessoas que são desorganizadas financeiramente do que aquelas que são organizadas. Por que não atualizar essa grade curricular? Por que não incluir ou como um tema transversal ou como um tema primário dentro das faculdades, dentro das escolas, para que o nosso público, para que a nossa população, quando chegue na hora de ir para o mercado de trabalho, saiba exatamente o que fazer para prosperar. Isso aí eu acredito que seja imprescindível. Dentro da universidade, a gente recebe essa cultura, né? Essa cultura de pessoas endividadas, de gente que quer apenas ser empregado de alguém ou de um ente público. E isso nem sempre reflete, talvez, a personalidade daquela própria pessoa. Mas sim é um reforço cultural que ela recebe. Tem que fazer concurso, porque concurso é o foco. Não necessariamente. A opção pode ser também empreender. Mas como despertar isso se a gente não apresenta isso como uma opção? E tem também a possibilidade de empreender dentro de uma empresa, exatamente, no serviço público. Por que a gente não pode ter empreendedor? Está vendo aí a nossa secretária que está fazendo N projetos, e não necessariamente é o que ela deveria estar fazendo, pode ser uma coisa mais burocrática. Não, estamos saindo da caixinha, está indo para o mundo inteiro, aí mandar o São João lá para não sei quantos países, né? Então, esse empreendimento, ele não necessariamente precisa ser empreendimento do sentido de criação de uma empresa, mas sim na forma como a gente lida com os desafios e saindo aí dos resultados esperados. Podemos sempre dar um passinho a mais. Inovação interna mesmo. Intraempreendedorismo, como o professor falou, isso é muito importante. E a gente só faz isso com as pessoas tendo esse desafio cada vez mais cedo. Cara, é possível, você não precisa ser só um funcionário, você não precisa ser do serviço público, você pode estar em qualquer lugar e estar empreendendo o tempo inteiro. E ajudando os outros a empreender, né? Exato. Eu acho que é bem isso que a gente faz aqui, de uma forma mais geral. A gente pode empreender, claro que empreende, mas ajudar os outros a empreender e assim empreender, eu acho que é o valor que a gente tem aqui, um propósito em comum. Isso é gratificante, porque muitas das vezes eu recebo feedback das startups, nós recebemos, né? E aí eles dizem assim, nossa, tá dando certo, Carol, isso tá
tá indo, tô conseguindo, já tô fazendo não sei o quê, já tô com um protótipo. Hoje vocês vão conhecer uma na abertura, né? E isso motiva a gente continuar e saber que o caminho é esse. É uma via de mão dupla, né? A pessoa ela tem que perceber que aquele esforço que ela colocou no negócio dá resultado, e o resultado ela tem que voltar para as instituições que apoiaram. Isso vai se retroalimentando, isso é muito bacana, isso é muito importante a gente fazer isso. Isso é um propósito, né? Exato. Isso é Eu acredito propósito. que a médio prazo a gente vai conseguir ver esses resultados em prática. Outro perfil dentro da universidade, outro perfil de profissional aparecendo. Isso aí vai ser um fato. É verdade. E essas conexões, eu trago novamente o aspecto nosso da capilaridade que a gente conseguiu no Impulse com os apoios, né? O apoio da UEPB, o apoio do Sebrae, o apoio da Inovatec, o apoio da Uninasal, do Hub Brason, da Unifacisa. Muita gente. É muita É gente, muita né? Não gente. pode esquecer. A gente se ramificou, literalmente. Foi. E isso foi muito bom para poder, primeiro, fazer com que todas essas entidades acompanhassem o programa. E porque quando você não acompanha no dia a dia, você acompanha muito distante, você não vê o resultado, você não vê o impacto, você não... Só numa matéria, em rodas de encontro. O Parque Tecnológico também, parceiro, o Parque Tecnológico da Paraíba, que é a Super sede em Campina parceiro. Grande. Então, quando você vê todos esses atores envolvidos, FIEP falou também, é a incubadora da FIEP, Por favor. Senai, a gente contactou. SESI, Senai, nós temos todas Quando você vê essas conexões. todos esses atores integradas. envolvidos e acompanhando, E FPB. indiretamente, diretamente, aí você vê a validação na própria cidade, no próprio ecossistema, dos resultados que a gente está entregando com o Impulso. E reforça essa segunda edição. E a gente quer sempre continuar essa parceria, porque está dando muito certo. Está dando muito certo, Felipe. Porque a gente percebe hoje que a tecnologia ela facilitou muito, né? A gente hoje consegue, por exemplo, na Fundação Model One, eu converso com meus pares na Índia, nos Estados Unidos. É ótimo você ter a câmera lá e uma telinha, você conversar, mas é o que a secretária falou, muitas vezes o olho no olho é importante. Eu, como bom mineiro que sou, eu converso com a mão, eu preciso encostar na pessoa para a coisa acontecer. Então, Energia. essa troca ela é importante. Então, esse acompanhar de perto, né, é importante para você ver que muitas vezes o problema ele só é enxergado quando você está do lado. De longe, os números falam muito, mas não falam tudo. Então, você tem que ouvir a pessoa. Uma empresa ela é bem formada por números, pessoas e processos. Números e processos você acompanha de longe. Pessoas não. É o olho no olho, é o escutar, é o tom de voz. Né? Isso é importante, esse toque. Porque no final a gente quer transformar, não é empresa, a gente quer transformar pessoas. As empresas fazem o que são porque tem pessoas lá dentro. Né? Então a gente tem que transformar as pessoas. Esse é o grande desafio. Né? A máquina aceita tudo. A gente manda ela fazer hoje com o chat GPT, você faz tudo. Vale 3 podcasts falar sobre o chat GPT. Mas a pessoa você não transforma dessa forma. Né? Você não escreve, ela vai fazer. Cada um tem sua idiosincrasia, cada um vai Tem trabalhar. sua história, de tem jeito diferente. suas crenças, limitações. E assim a gente trabalha, né? Para eles conseguirem ultrapassar tudo isso. E as pessoas são, acho que é o primordial de qualquer ambiente. Acho que a gente tem que se preocupar cada dia mais com as pessoas que estão integradas conosco. É verdade. E são elas que fazem o negócio acontecer, né? Não é, E não por grau de importância, mas sim como um Pessoas. todo, pessoas. E é isso que faz a coisa acontecer. Quando a gente passa a olhar para as pessoas e ouvir as pessoas. Eu gostei muito, Felipe, da sua fala, porque quando a gente vai falar muito de empreendedorismo, de empresa, aí o pessoal fica muito, não, números, sim, mas não é só isso. As pessoas, inclusive o empreendedor, para estar à frente do negócio, ele precisa também ser olhado, ser cuidado também, para poder a coisa acontecer. Porque às vezes não evolui por problemas que as pessoas que estão envolvidas no processo, seja de relação, seja problemas pessoais que está se voltando, interferindo. E a gente tem que entender que tudo isso faz parte da nossa vida e vai impactar. Não tem como, a gente não é robô.
não tem como a gente seguir numa linha reta e aqui vai acontecer e o produto está aqui redondinho e vai sair desse ponto A, vai para o ponto B. Não, sempre tem altos e baixos, tanto do nosso dia, não é todo dia que a gente está bem, né? Da mesma forma quem está empreendendo. Então, acho que analisar e ter esse olhar humanizado mesmo, de que em todo esse processo a gente precisa olhar e ouvir as pessoas, para entender também as pessoas, os processos delas. Porque muitas vezes são negócios incríveis, mas que as pessoas, se não tiverem esse engajamento, se tiver um olhar muito frio aí, não tiver esse calorzinho humano, às vezes não acontece. Eu, pessoalmente, já acompanhei startups que fantásticas, com a ideia incrível, mas o produto não rodava porque as pessoas envolvidas estavam muito, cada um no seu próprio ego, não existia um sentimento comum em prol da construção da construção da empresa, né? De tirar essa solução do papel, trazer ela para a vida real, ela ganhar vida própria e crescer. A gente costuma dizer que uma equipe integrada não é garantia de sucesso, mas uma equipe desintegrada é certeza que vai dar errado. Né? Então, a gente tem que estar sempre trabalhando as pessoas nessa visão de que ninguém é uma ilha. Você precisa estar cercado de pessoas boas de todos os lados. Esses grandes gurus aí, os bons gurus, eles costumam dizer isso, que eles gostam de se cercar de pessoas mais inteligentes do que eles. É onde você aprende. É onde a coisa acontece. É ótimo. E você tem pessoas que não vão só te validar. Tem pessoas, isso é muito importante, você ter gente perto de você que não só te valida do que você está dizendo e ele concordando, mas que confronte as ideias para realmente se construir, não confrontar de crítica por crítica, sim, mas de confrontar para que a gente possa construir, aí, né? Claro, possa construir algo melhor. Ótimo, é verdade. É difícil, mas ainda bem que é difícil, senão a gente não estava aqui, né? Exatamente. Mas é possível, é difícil, mas é possível. Vamos fazer. Não é. Você acha que está fazendo correto, aí vem uma pessoa e contribui, né? Não, mas não é esse caminho não, Carol. Olha, vê isso aqui, vamos ver. Aí a pessoa vê junto, né? Mas tem vários contextos. A vida leva a vários contextos, a vários problemas, né? E ambientes e situações, e assim vai. A gente parar para pensar que, pegando na parte do turismo, pensar que o Brasil recebe menos turistas do que a França. Assim, com todo respeito à França, tive a oportunidade de conhecer, é lindo realmente, mas o nosso país tem muito mais coisa para oferecer do que a França. Não, começa com a dimensão continental, né? Na cultura, comida, música, as pessoas, é muito, nossa, e a gente tem, por quê? Falta essa integração, esse nosso um passo à frente aí de falar, cara, vamos integrar a parte, o privado, o público, o empreendedor, e vamos trabalhar nesse e dar certo. E a forma também, Felipe, do Brasil ser apresentado lá fora. Não só o país do carnaval, mas é o país do forró, é o país do funk, é o país do sertanejo, é o país do... Então, é multicultural, é um país continental. E eu vejo muito isso na visão atual do Marcelo Freixo e do time dele. Eu já estive lá na Embratur pessoalmente. Tivemos reuniões online e eu já tive a oportunidade de conversar não só com o Marcelo Freixo, que é o presidente, mas com o time atual. E eles têm essa perspectiva de nós precisamos mostrar ao mundo que o Brasil é gigante, que tem muita opção de praias belíssimas, de cidades que não são de praia, como Campina Grande, mas que tem um São João referência. Todo preparado para receber turista. Inclusive, esse ano, até placas trilingües a gente inseriu na cidade, em inglês, português, inglês e espanhol, para poder receber pessoas de fora, preparar a cidade, o espírito da cidade para receber pessoas de fora. Ótimo você ter tocado nesse assunto, Larissa. Eu acho muito importante isso. A gente no Brasil ainda, pode ser uma falha minha se tiver, mas eu não vejo isso, esse nosso olhar para os nossos vizinhos aqui. A gente tem essa mania de falar inglês aqui no Brasil. Não, vamos fazer aula. Cara, a gente tem 2, 3 Brasis aqui do nosso lado, aqui, somando essa América Latina, que fala espanhol. E os caras estão aqui do lado, estão a 1 hora, 2 horas de voo. Muito mais fácil do que uma pessoa da Europa vir para cá. E essas pessoas virem, vamos olhar para esses caras, vamos pegar na mão e falar, cara, somos irmãos. Essa visão, muitas vezes, pequena que a gente tem do futebol, nossa, eu não gosto de...
é bobagem. Eles mesmos não têm nem essa visão toda. Tem muitos amigos argentinos que nem têm essa rivalidade toda que a gente tem, eles até gostam da nossa música, do nosso futebol. Vamos trazer isso para a economia, vamos trazer isso para a cultura, vamos aprender espanhol. E a melhor né? forma é através da cultura, através do turismo. Né? Trazer e captar essas pessoas para elas conhecerem a essência do Brasil. E vice-versa. E não ficar só naquela versão do que vê, de que eita, o Brasil é inseguro, o Brasil tem problema político, o Brasil não sei o quê, que nem sempre reverbera só coisa boa, né? Até porque a internet é terra de hater. E a gente vive isso para ver na prática. É horrível, né? Não, tem coisas aqui que acontecem, de histórias que saem daqui do São João, que é surreal. Você diz, meu Deus do céu, como é que a pessoa faz uma fake news dessa? E gente acredita. Tem gente que eu já ouvi em rodas de conversa deixar, não, mas o parque não é mais do povo, é privatizado. Desprivatizado. Qual que é o seu conceito de privatização? A gente construiu uma festa esse ano, Felipe, sem R$1 de dinheiro público. A gente está aqui agora, direto do Parque do Povo, numa sala do ecossistema de inovação, justamente para proporcionar, dentro desse ambiente junino, a gente unir duas coisas que Campina Grande faz muito bem, que é inovar e dançar forró e nossa cultura tradicional do Nordeste, apresentar ela para o mundo. E a gente poder receber, você é nosso primeiro convidado, a gente poder receber pessoas aqui para não só aproveitar o forró, mas também para falar de tudo que Campina Grande vem fazendo, pegar feedbacks e a gente poder sair daqui com várias ideias, com novas construções. Como a gente já sei que a gente vai sair daqui já com um projeto, com as escolas aqui a nível ensino médio do município. Mas isso é importante. Olha como foi legal você vir para cá por conta do Impulso, Sim. aproveitando o São João, você se conectar com a cidade, entender o que é a cidade. E isso é muito legal. Hoje a gente está recebendo uma fan-tour da Embratur, que é de países da América do Sul. E a Embratur teve essa percepção de ir atrás dos nossos vizinhos e trazer eles para conhecer o Nordeste. Na melhor época do ano, que é durante São João, porque o Nordeste, durante esse período, tem muita ativação, né? Para além também do veraneio. E outro diferencial é que quando a gente teve a conversa com o Embratur, eu tive o cuidado de fazer, aí já um pouquinho da Secretaria misturando, né? Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente construiu um BI mostrando com as informações que ainda são muito limitadas, mas a gente conseguiu extrair com a Airbnb, informações com a rede hoteleira, a gente conseguiu encontrar perfis, inclusive do turista estrangeiro. A Argentina é da onde a gente mais recebe turistas aqui em Campina Grande. É a Argentina, a Alemanha e Estados Unidos, os 3 primeiros. Olha que interessante. Como é que a gente chegou lá na Alemanha, em São João Na de Campina Alemanha. Grande? E tem muitos lugares do Brasil que a gente não conhece o São João de Campina Grande. Não, pelo Eu Airbnb, mesmo não tinha noção, confesso, do tamanho que era. Me impressionei. Faço o convite, já que a secretária falou, para vocês virem visitar. Está lindo, é enorme. É muito grande, eu não tinha noção. Vale visitar e vale a gente aqui no Brasil começar a valorizar isso também, né? Em vez da gente falar só mal, que a gente tem mania de falar mal do Brasil. Vamos começar a falar bem das coisas boas que a gente exatamente. tem. E apresentar o nosso país com coisas boas. Inclusive para que a gente possa reforçar as boas vozes para corrigir o que a gente precisa corrigir no Brasil e em várias áreas. Mas principalmente na área de segurança pública, porque isso é o que mais impacta o turista. Sim. Só que não resolve segurança pública por si só, se eu não resolver o problema social. Não existe, eu não resolvo só segurança pública. E não resolve o problema social se a gente não tiver Se não faculdades tiver- valorizadas. Exatamente. Né? Se não tiver programas Isso. que você vai impactando pessoas, que você vai dando a oportunidade de fazer um programa inteiro, gratuito, com mentores de qualidade, orientando para você poder ter uma garantia e ter sua fatia no mercado. Então, são várias ações que você tem que fazer para poder ir, né, boas vozes se juntando e a gente ir resolvendo os problemas que a gente precisa para atrair mais pessoas de fora para esse turismo no Brasil, porque tem muito potencial. Muito, 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 muito. Pela Airbnb, a gente conseguiu mapear uma outra cidade, que eu fiquei bem... Singapura. Como também as pessoas vindo, mas aí já pelo Airbnb. E Singapura apareceu como um dos principais... Exportador aí de Exatamente. Isso também nos impressionou bastante, mas como os dados são importantes, a gente ir atrás disso. E a gente está sistematizando, conversando, tendo reuniões do Conselho de Turismo para poder coletar essas informações. Inclusive, junto com o Sindicato de Bares e Restaurantes, a gente está fazendo agora, junto com o Sebrae,
a gente está fazendo agora uma pesquisa para poder mapear toda a rede hoteleira que Campina Grande tem. Porque não é só hotel, é hotéis, pousadas, tudo que a gente tem na cidade, para ter uma dimensão também de quantidade de leitos que a gente tem na cidade. Isso é muito importante para apresentar aos operadores de turismo do mundo inteiro, para mandar informações, releases sobre a cidade e sobre a estrutura que a cidade oferece para receber pessoas de fora. Isso é muito importante. E aí a gente fala também da infraestrutura, né? Eu, para chegar aqui, passei por uma rodovia e tá enorme, muito bem organizado, mas a gente sabe que no Brasil todo não é assim, infelizmente, né? Então a gente tem que ter esse carinho, esse cuidado com a mobilidade. Nos países mais ricos, a gente vê que utiliza-se muito trem. No Brasil a gente não tem trem como um transporte, que é barato, teoricamente, e simples. Então a gente tem essas dificuldades. Por que a gente não tem aí na parte do empreendedorismo empresas que pensem nisso, em soluções de mobilidade, que possam integrar o país como um todo? De repente integrar como a Argentina, aqui do lado, os caras estão do lado aqui, ó. Né? Então vale a pena a gente ter esse pensamento global. Já cortei a Argentina, parte dela do trem, é muito gostoso. A gente está fazendo aqui a Superintendência de Trânsito, e é um projeto também que o prefeito acompanha de perto, o prefeito Bruno, está fazendo aqui essa reorganização da mobilidade urbana da cidade. Porque a última vez, a gente vem com o mesmo projeto de transporte, de mobilidade, de trânsito da cidade desde 84. Só foi aumentando as malhas viárias, né, as rotas dos ônibus aumentando, as pessoas tendo que ficar mais tempo dentro dos ônibus. E agora foi feito um estudo mesmo, com consultoria contratada, para poder apresentar à cidade esse plano de revolucionar a parte da mobilidade em Campina. Porque muitas pessoas estão deixando de usar o transporte coletivo por uma única coisa, porque é o tempo. E o quanto mais o ônibus rodar dentro da cidade, tem um problema também de tempo, porque às vezes você precisa se deslocar só de um bairro para um bairro vizinho. Mas aí se eu tiver que vir para o centro da cidade para ir para um bairro vizinho, não tem sentido, né? Termina a depender do que eu precisar e do que eu tiver, não tenho como. O tempo gasto, que poderia ser de 10 minutos, vira 1 hora. Ou às vezes até mais, dependendo do trânsito. Então é necessário revisitar isso. Todas as cidades no Brasil precisam. Todas. Tirando, acho que Curitiba, que é uma referência, inclusive. Mas a gente tem um trabalho aqui na Superintendência de Trânsito muito legal. Inclusive de vídeo monitoramento também. Fica o desafio para o próximo impulso, a gente tem empresas que tragam soluções aí para e com várias iniciativas de inovadoras, do que você falou, da inovação dentro da gestão. A Superintendência de Trânsito é uma grande inovadora dentro da própria gestão. Os próprios funcionários inovando, criando produtos dentro da gestão, para acompanhamento em tempo real. Daqui de Campina Grande foi a primeira cidade do Brasil que conseguiu enviar dados validados para o Google para que em tempo real você conseguisse acompanhar os ônibus. Tranquilo, pelo seu aplicativo, no seu celular. Você poder saber, daqui a 3 minutos ele repassar, o ônibus que eu quero pegar, repassar no lugar, na rua tal. E você vê a parada mais próxima à sua casa para você se dirigir a ela. Então, tem muitos casos dentro da Superintendência de Trânsito aqui de Campina Grande, de inovação dentro da própria gestão, dos próprios servidores, pensando em produtos para melhorar a vida de quem aqui vive Campina Grande, né? Porque trânsito não tem como, mexe com todo mundo. Não, quem está no carro particular, quem está no carro de aplicativo, quem está no transporte coletivo, todo mundo é afetado, porque a gente precisa se deslocar dentro da cidade. E principalmente em épocas como a gente tem agora no São João, que a cidade lota. Sim. Você tem aqui circulação gigante de pessoas na cidade. O Dunga estava falando, nesses primeiros dias de Parque do Povo, né, do maior São João do mundo, não é só o Parque do Povo, mas foram mais de 3,5 milhões de carros circulando na cidade. O que é um bom problema, né? Ainda bem que tem 3,5 milhões de carros, que gera receita, gera emprego. Exato. Gera... Lota todo canto, isso é muito importante. Muito bom. A gente tem o Parque do Povo como algo que, enfim, nacionalmente é conhecido, mas o maior São João do mundo não é só o Parque do Povo. Nós temos e estamos trabalhando muito nessa descentralização de fortalecer outros espaços na cidade e nos distritos como opções para o turista e para as pessoas da própria cidade, para ter essa vivência do São João de forma completa. Isso é muito importante também porque
nós temos uma cidade de 400 mil habitantes, 418 mil habitantes, segundo o IBGE mais recente. Eu não vou ter como ter um espaço para que todo mundo venha. Tem como. A gente tem processos aqui de ampliação, principalmente da área de show, né, que está aí várias secretarias envolvidas, isso aí tudo liderado pelo nosso prefeito, mas é necessário a gente também ter esses outros e fortalecer esses outros espaços. A gente esse ano criou 2 espaços para a quadrilha junina, a Pirâmide do Parque do Povo e o Quadrilhódromo, que fica aqui bem pertinho. Um outro espaço ficou lindo, maravilhoso, para ter essas apresentações, não só de quadrilhas juninas, mas também de grupos folclóricos. A gente levamos uma mini cidade cenográfica para o Parque da Criança. O calçadão ali do lado do Açude Velho, que também está lindo o Açude Velho, está todo cheio de bandeirolas. A gente saiu criando outros espaços, praças, no centro da cidade, cheio de bandeirola, para também, a CDL criou um arraial lá no centro da cidade. Então você tem forró, vários dias você tem forró lá no centro da cidade, que é justamente para as pessoas irem fazer suas compras e se sentirem aí no clima do maior São João do mundo. E é uma junção de muitas forças, porque a gente não teve esse ano R$1 de dinheiro público gasto. Foi a partir da iniciativa privada, foi a partir de parcerias como com a CDL, como com o SEBRAE também, que está sendo parceiro nosso aqui, institucional do São João, na construção de... Em ações aqui, o SEBRAE está junto com a gente. Nessa sala que a gente está aqui, são parceiros, é o ecossistema que montou essa sala para viabilizar, para a gente poder estar fazendo esse primeiro podcast e os vários podcasts que a gente vai fazer aqui, né? Os que já foram gravados já aqui também. Então, é uma junção de forças e unir a cidade para levar ao seu desenvolvimento. Quando o pessoal fala de que privatizou, não, a gente não privatizou. Você entra no Parque do Povo sem pagar ingresso. Não existe pagamento de ingresso para você entrar no Parque do Povo. A gente otimizou, trouxe eficiência. A gente não está gastando, aplicando dinheiro público para construir esse evento gigante, que não é só o Parque do Povo, é Galante, é Catolé de Boa Vista, é São José da Mata, que são os 3 distritos, é Quadrilhódromo, é Centro da Cidade, são as praças, são Parque da Criança, é tudo isso aqui. A gente poder viabilizar e conseguir construir esse case que já foi referendado pelo próprio Tribunal de Contas, com voto de aplauso de conselheiro, porque a gente conseguiu validar um modelo de participação, né, do setor privado, aumentando a área pública de acesso a shows, como a gente aumentou, e é de graça. É show de atrações nacionais a atrações locais. E preservando a cultura, sim. Por quê? Porque a gente tem trio de forró, a gente tem música tradicional nesse Parque do Povo a noite inteira. Basta você ir para as ilhas, basta você ir para o nosso palco cultural, que você vai poder vivenciar essa cultura tradicional, que é linda, maravilhosa, que o turista gosta muito. E a gente tem a área de shows aí preservadas, porque as pessoas da cidade têm a expectativa de vir para esses shows. De grandes artistas nacionais, regionais, que é a época que eles estão aqui e você tem acesso de graça, gratuito. Né? Podendo, não pagando nada, você paga o que você consumir dentro do parque. Nas barraquinhas, nos quiosques, sempre foi nos vendedores assim. ambulantes, e que sempre foi assim. Independente, mesmo quando tinha a aplicação de recurso público, que aqui já chegou a ser na casa aí de 10 milhões, um pouco mais do que isso, até hoje, sempre foi assim, nunca teve milho de graça. Não. De milho a pipoca, a batata frita, Hoje eu acho que é até a mais comida. seguro. Exatamente. Uma perspectiva que eu estava, pelo menos, desde o ano passado, acho que quantos anos? 12 anos sem vir ao São João. Então eu tenho um parâmetro, né? 12 anos e agora? Gente, sempre foi assim, e a mas gente tá tem mais que seguro. entender, aqui no Brasil a gente tem uma visão um pouco E isso é importante, a distorcida, segurança. que quando fala que a coisa é pública, a gente acha que é gratuita, não é? Alguém está pagando, sempre está pagando, né? Exatamente. E então a gente tem que trabalhar para que seja feita com a melhor qualidade, no menor preço possível. E por que não fazer isso via um projeto de empreendedorismo, na qual a gente faz esse link entre as barraquinhas e quem quer ir, porque como a secretária falou, são 418 mil pessoas e 100 mil vagas aqui. Nós temos que otimizar isso. 57 mil. Olha só, 57 no mil. Parque do Povo. Eu já aumentei, você falou que ia aumentar, eu já estou pensando lá em 100 mil já. Mas se Deus quiser, com a ampliação que a gente está planejando fazer, a gente vai bater essa margem aí, ou chegar próximo. Pois é, se a gente tiver um aplicativo na qual otimiza para que todos possam utilizar, não todos os dias, mas alguns dias,
Então, a gente tem essa visão do público, do Estado, que pode ser linkado à visão nossa do empreendedorismo, onde o resultado, que é o objetivo, que é otimizar. É que a gente falou, por ser público não significa que é gratuito, alguém vai pagar. Né? Por que não fazer pagar isso o privado, fazer isso pagar quem está acessando? Então, tem várias formas de a gente melhorar isso aí. O empreendedorismo é uma delas. E não tem só aquela visão de que não, sou eu público que vou bancar tudo. Não, vamos chamar o privado, porque a gente tem muita coisa do que custear com dinheiro público. Campina Grande é a cidade que atende um terço da cidade da Paraíba na parte de média e alta complexidade, Felipe. Saúde. Nós temos 4 hospitais municipais, Felipe. Poucas cidades no Brasil você vê com tantos hospitais municipais. Então é um gasto grande, por mais que você gaste ainda é pouco. Porque não é só Campinas. Se a gente atender só Campinas, era de primeiro mundo. Era referência. Mas o Estado, né, parte do Estado de Campina Grande é referência e os nossos hospitais municipais também. Então, assim, você tem isso e fora educação, é muita coisa, é muito gasto. Realmente, promover, eu acho que o grande marco desse São João é promover essa festa belíssima, com todo esse cuidado, com todo esse zelo, com a qualidade de cenografia, com a qualidade de você andar aqui, com tudo organizado, sempre limpo, de quem é de Campinas, de quem vem de fora, chegar aqui e se sentir extremamente no espaço diferenciado, no espaço que agrada. Que volte sempre. No espaço que faz com que você queira voltar. Acolhido. Né? Exatamente. E a ideia de fechar é por segurança mesmo. Porque senão, como é que eu vou controlar uma multidão? E aqui chega a quase 60 mil pessoas de público, né? No parque inteiro. Como é que eu vou controlar um público desse se ficar tudo aberto? Se eu não tiver revista, se eu não tiver cuidados que precisam ser feitos, porque a gente precisa entender que a gente não vive mais num mundo de 3 décadas, 4 décadas atrás. A gente tem um mundo muito mais complexo, uma sociedade muito mais complexa hoje. Então é de revista que é necessário e são N situações que você encontra dentro das revistas que são feitas aqui, toda noite. De gente que tenta entrar com uma tesourinha pequenininha, de gente que quer entrar com copo. Aí você diz, mas não pode entrar com copo. Eu disse, e se o cara esconde uma tesourinha pequenininha dentro do copo preto? Não, porque aqui meu copo top, que tá aqui com minha dose, não sei o quê. E se tiver um objeto cortante ali dentro? Né? E você numa multidão tendo que revistar todo mundo, como é que eu vou estar analisando copo por copo para saber se não é alguma substância ali que possa fazer mal a alguém que ele está entrando dentro do parque. Então tem tanta coisa quando você pensa em matéria de segurança que as pessoas, para quem às vezes está fora, acha fácil. Diz, não, mas não era para ser fechado, não era... Eu disse, bora lá, como é que a gente ia garantir, em pleno 2023, a realização de uma festa dessa, com N pessoas que tentam entrar aqui todos os dias com objetos cortantes e são todos pegos, porque são revistados, né, do pessoal que tudo, do pessoal que quer, enfim, fazer alguma coisa aqui, de fazer briga no meio de uma multidão, que a gente aumentou a quantidade de locais da polícia, principalmente na área de show, que a polícia fica mais alta, tendo a visão de todo mundo. Isso é muito importante, porque teve algum início de briga, algum problema, você tem como rapidamente as forças policiais verem para poder agir e aquilo ali não virar algo. E a gente já teve shows aqui lotadíssimos. E não tivemos nenhum incidente. Nem de facada, nem de morte, nem de nenhuma agressão grave. Então isso é muito bom. Mas isso é bom atrai turista, né? porque a gente tem... Turista, ele... Exato, mas isso é bom e acontece, é ótimo quando termina o dia e que a gente vê, poxa, mais um dia de sucesso, mais um dia se encerrou sem nenhum problema. Mas tem o outro lado, que a gente tem que criar regras, estabelecer padrões, né? Definir formas de as pessoas realmente, para gerar mais segurança para quem está aqui dentro. Limitar a quantidade de pessoas, que isso não é a gente que limita, tem um corpo de bombeiros que avalia a saída de emergência para poder definir a capacidade. Tem N situações que as pessoas não querem parar para analisar e ficam julgando ali de rede social, né? E não entendem que não é uma decisão, não são decisões simples, não é uma festa simples, é algo muito complexo e que é o ponto alto de movimentação financeira na cidade, para tudo, inclusive para a inovação.
A gente Porque são podia muitas divulgar pessoas o que vêm impulso pra cá lá pra em isso. cima. Já Eu pensou acho que era nisso? uma boa, viu? A gente fazer um videozinho, colocar aí a turma do... Pra rodar lá no palco principal. Segunda edição do Impulso, sucesso! Chegando agora todo mundo. Chegando agora todo Gente, mundo. eu vou agradecer a presença de vocês. Senão a gente conversa aqui fácil. Josemi ficou só escutando São João. Vocês vão estar aqui até mais tarde, né? É uma Sobre São oportunidade João, de eu sair aprendo. do evento, termina por volta das 8 horas e dar uma voltinha aqui no Parque O do evento Povo. é aqui agora? Aquele das 6 horas é aqui? Não, será no Sebrae. Sebrae. Mas aqui é tudo muito perto, porque nós somos grandes, mas somos bem acolhedoras. Entendi. Então dá pra gente Abraço de mãe. dá pra gente circular e ir ali no Sebrae e voltar pra cá. E tá tudo bem E pertinho. tá todo mundo em casa. Perfeito. Então tá. Então dá pra vir comer um milho, não é? E é muito legal vocês virem aqui mais tarde, porque hoje não tem palco principal na segunda-feira, mas tá todo o parque funcionando. Então hoje é um dia maravilhoso para você vir aqui jantar, para você vir se deliciar Fica aqui com mais a gastronomia. tranquilo, né? Exatamente. Comer pamonha, canjica, tem tudo isso aqui no Parque do Povo. Toda comida de milho que você imaginar, a gente tem aqui, além do rubacão, da carne de sol, enfim, aí vai. Vamos conhecer. Depois do evento a gente vem, tá bom? Um Pronto, prazer beleza. estar com vocês. Agradeço a participação, os Prazer é convidados, nosso. a convidada, né? Que eu digo que ela é a mãe do Impulse. E é um prazer, novamente, e um beijo para vocês. Até a próxima. Valeu, Tchau, pessoal. pessoal. Beijão. Tchau, tchau.